Antes do nascimento do 35 Centro de Tradições Gaúchas, fundado oficialmente na capital dos gaúchos em 24 de abril de 1948, houveram várias tentativas, mas todas elas sem sucesso. Nenhuma das entidades foi adiante e teve importância do 35, pois ela que iniciou e deu forma ao primeiro CTG, servindo inclusive de modelo. Nossa cultura nunca esteve tão ameaçada como em 1947. Nossa personalidade estava em risco e a do próprio Brasil. O 35 nasceu da espontaneidade de impulsos da juventude. Estudantes do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, sob a liderança decidida e incansável de João Carlos Paixão Cortes, que fundaram naquele educandário o Departamento de Tradições Gaúchas. No ano de 1947, a Liga da Defesa Nacional inclui na programação alusiva à Semana da Pátria a transladação dos restos mortais do general Davi Canabarro, que se encontrava em Santana do Livramento. Esse ano nós teremos uma programação em homenagem à Semana da Pátria. Neste translado, Paixão propôs uma guarda de honra à pata de cavalo. Capitão, gostaríamos de fazer uma guarda de honra à pata de cavalo para lembrarmos os tempos gloriosos de estancieiros e suas pionadas que batalharam e enfrentaram 10 anos de luta. Esse foi um momento decisivo, pois Paixão acabara de dar o primeiro passo para que o que se tornaria mais tarde o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, fazendo uso do crédito de confiança da Liga da Defesa Nacional através de um ofício de autorização do capitão Vignoli. Com este ofício, eu autorizo um grupo de cavaleiros fazerem honra no translado dos restos mortais de Davi Canabarro. E isto sob a responsabilidade do cidadão João Carlos Paixão Cortes. E após conseguir um aval assinado pelo capitão Vignoli, conseguiu 14 arreios emprestados para que uns guris desfilassem pelas ruas de Porto Alegre. Para Paixão, sua maior dificuldade estaria centrada em conseguir arreios e cavalos. Mas pasmem, o mais difícil foi encontrar campeiros dispostos a montar. No colégio Júlio de Castilhos conseguiu apenas 2 ou 3 que aceitaram desfilar montados. O restante conseguiu entre amigos e parentes fora do educandário. No final, arrebanhou apenas 7, que com ele completaram o grupo dos 8. Pessoal, por favor, cuidem desses arreios. Eu tenho que devolvê-lo. Tá, pessoal? Por favor. Então, nesse dia, saiu às ruas, assim, o grupo dos 8, formado por João Carlos Paixão Cortes, Antônio João Sá de Siqueira, Cilso Campos, Ciro Dutra Ferreira, Ciro Dias Costa, Fernando Machado Vieira,
João Machado Vieira e Orlando Jorge de Grazia. João Carlos Dávila Paixão Cortes, nascido em 12 de julho de 1927 em Santana do Livramento. Definido como folclorista, compositor, radialista e pesquisador das tradições e cultura gaúcha. Autor de uma vasta discografia, formou-se em agronomia e faleceu em Porto Alegre, dia 27 de agosto de 2018. Paixão Cortes foi personagem decisivo da cultura gaúcha e do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. Com apenas 20 anos, colocou em ação ideias que foram essenciais para a consolidação de nossa cultura, representando não só a vida campeira de nosso estado, mas revivendo nossos hábitos e costumes originais, organizando movimentos, como o Grupo dos Oito, que hoje são base e origem consolidadas de cultura e tradição. Era um jovem que impressionava por sua liderança, ideias, coragem, poder de argumentação, criatividade e muita persistência. Teve como título o maior gaúcho de todos os tempos por seu trabalho. Graças a ele, hoje a cultura gaúcha é conhecida em todo o mundo. As danças, vestimentas, a culinária, coisas que foram esquecidas, mas Paixão Cortes trouxe à vida a tradição gaúcha que passa de geração em geração. Antônio João Sá de Siqueira, Siqueirinha, maneira carinhosa como Paixão Cortes se referia ao amigo, nascido em Bagé e mais tarde se formaria em médico veterinário. Siqueira, dentro do Grupo dos Oito, deixaria suas marcas para sempre, através de um legado de amor ao Rio Grande, preservação e fortalecimento da cultura gaúcha. Cilso Campos, nascido em Pelotas, se formou em cirurgião dentista e também foi major da Brigada Militar. Foi homem de grande valia, aceitando o convite que muitos recusaram, levando desta forma adiante nossos costumes e tradições. Ciro Dutra Ferreira. Ciro nasceu em Porto Alegre em 1927, foi fazendeiro em General Câmara e patrão do CTG 35. Participou de quase todos os cargos de diretoria e do Conselho de Vaquianos em mais de 20 gestões e também foi conselheiro do MTG. Foi homem de primeira honra, bem como seus companheiros de jornada histórica. Buscou reviver na cidade grande os valores tão vivenciados no contato permanente com a terra. Escreveu livros históricos com simplicidade de um campeiro, mas com a beleza de quem fala com amor aos fatos que marcaram a arrancada inicial dos pioneiros. Traduziu a alegria e a vontade de realizar dos jovens daquele tempo. Representou e representa o campeirismo do Rio Grande do Sul. Ciro Dias Costa. Ciro era natural de Pelotas. Mais tarde se formaria em engenheiro agrônomo. Assim como seus companheiros, sentia saudades do campo e admirava a história e a cultura de nosso estado. Era chamado carinhosamente pelo apelido Pelego. Fernando Machado Vieira. Nasceu em Porto Alegre em 1929. Foi pecuarista em Cruz Alta, onde chegou a ser prefeito do lugar. Era primo
de Paixão Cortes e, junto com ele e Ciro Dutra Ferreira, fez parte de um momento importante de nossa história: a busca da primeira chama crioula. Tinha grande amor às tradições e orgulho de nossa história. João Machado Vieira era natural de Porto Alegre, foi advogado e pecuarista em Cruz Alta e no Mato Grosso. Jovem, disposto a levar adiante a ideia de tradição e hábitos de nosso estado ao lado de Paixão Cortes. Orlando Jorge de Grazia, natural de Itaqui, nascido em 1929, foi pecuarista em Cruz Alta e procurador adjunto do Tribunal de Contas. Outro jovem com disposição de colocar em prática os planos de Paixão e divulgar a cultura de nosso povo. E lá se foram, estrada fora, o grupo dos 8, ao encontro dos restos mortais de Davi Canabarro, pilchados, com o dever de mostrar ao povo tudo o que o gaúcho usava em suas vestimentas, inclusive facas, adagas, garruchas e até poncho. Era um dia quente, muito quente e bonito, e durante o desfile passaram calor e despertaram, inclusive, risos ao representar as pilchas originais de um gaúcho. Durante o cortejo do translado, aproximou-se dos 8 um estudante, bem gurizote, com uma pastinha nas mãos. Ele demonstrava estar atento ao grupo de gaúchos, sem ligar para o resto que estava acontecendo. O estudante era Luiz Carlos Barbosa Lessa, que é tônico, ao saber que o grupo era do Julinho, onde também estudava. Ele anotou o nome de Paixão e ficou de procurá-lo. Engajava-se naquele momento Lessa, um dos principais responsáveis pelos aspectos intelectuais da formação do 35 e do próprio movimento tradicionalista gaúcho. Quando os 8 estavam voltando da solenidade de encerramento do ato cívico, separaram-se. Na estrada, solito, sentiu seus arreios afrouxarem. Apeou para consertá-los e, quando ele estava ajeitando para montar, passou um próximo e gritou-lhe: "O carnaval já passou, palhaço." O Paixão, que estava com estribos de meia picaria, ainda custou um pouco a montar porque, além dos estribos estreitos, o tobiano rodopiava com muita rapidez quando se tentava alçar a perna. Quando montou o cavalo, saiu trovoando cascos e berrando com o mango no ar. Agora te mostro quem é palhaço. Levantando o mango, foi atrás do vivente. Ao se aproximar, serviu-se à vontade pelo lombo e pela cabeça daquele próximo. Os mangaços correram frouxo. Depois de muito entrever, o que até a polícia teve que intervir, Paixão ficou por um par de tempo brasino de bravo. Era de impressionar aquele gaúcho estranho
tão falante, com umas botas garrão de potro e umas bombachas diferentes que se assemelhavam a uma grande fralda preta. A primeira Ronda Gaúcha, hoje Semana Farroupilha, que se desenrolou de 7 de setembro a 20 de setembro de 1947, aconteceu no saguão do Colégio Júlio de Castilhos. E mais uma vez, contou com a força de vontade e persistência de Paixão Cortes. Era quase meia-noite do dia 7 de setembro de 1947, durante o encerramento da Semana da Pátria, quando Fernando Machado Vieira, Ciro Dutra Ferreira, liderados por Paixão Cortes, adentraram embandeirados pelos símbolos do Rio Grande do Sul e retiraram uma centelha da pira da pátria. Paixão subiu as escadas, onde estava o fogo simbólico, piochado de xiripá, bolhadeiras, mango pendurado no cabo da faca e esporas com uns 13 centímetros de diâmetro. Foi um espetáculo. Saiu com a chama acesa em uma tocha feita com um cabo de vassoura pela avenida. Esbarraram os pingos e gritaram. E saíram em direção ao Colégio Júlio de Castilhos. Nascia assim, durante a noite do dia 7 para o dia 8 de setembro de 1947, a chama crioula. Hoje tão divulgada, respeitada e venerada pelos milhares de tradicionalistas do Rio Grande do Sul e de muitos outros estados. Após vários feitos dessa turmada, nasceu a ideia de um dos 8, que tudo tinha sido muito lindo e que por isso o grupo não poderia dissolver-se assim no mais. Aceita a ideia por todos, com arroubos de entusiasmo próprios dos 20 anos, combinou-se uma reunião na residência de Paixão. Um deles foi mais longe e pensou em pedir licença para a prefeitura e construir um galpãozinho no Parque da Redenção, onde se pudessem matear e prosear. E assim, exatamente assim, esboçava-se a criação do 35. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar, a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro